Só que quando eu me vi de noiva, linda, maravilhosa, com Seu sonho. véu, meu sonho, peguei o buquê, eu fiquei lindíssima de vestida de noiva, muito linda. Quando eu me vi, O maior sonho da Lucielma é casar de branco na igreja e ela foi atrás de um marido num programa de televisão, 50 a mais. era tudo que eu queria, negão, alto, forte. Mas não tinha nem onde morar. Mas as coisas não aconteceram como ela esperava. Eu me senti rejeitada por ele, humilhada, sabe? Em várias falas dele. Só que eu passava por cima de tudo pelo um sonho. A nossa amiga percebeu que passou uma vida inteira repetindo ciclos. Ou seja, aí ele estava comigo ainda quando estava, Com ela. começou a ficar com ela. Mas o que o pastor falou quando você falou que vocês transaram semana passada? E hoje ela vai olhar pra dentro de si mesma, mesmo que doa. Você percebia que ele não tava muito afim ou você achava que ele tava afim? E agora, nosso amigo Rufus te apresenta uma amiga especial. Olá, tesouros! Começando mais uma história e a amiga que eu quero te apresentar hoje é a Lucielma. A Lucielma, quantos anos você tem, gato? 52. 52, você é um bebê. A vida tá começando agora. A vida tá começando agora, um bebê nasceu ontem. Pois é. Você é solteira, casada? Eu sou solteira Uhum. e oficialmente divorciada. Divorciada? Isso, No papel. no papel. Não é aquelas divorciadas que é divorciada só de corpos e tá casada há 30 Não. anos. Divorciada no papel há muitos anos. E você tá procurando um homem? Eu tô. Tá procurando? Que tipo de homem que você quer, Lucielma? Um homem sincero, íntegro, né? Que tenha objetivos, que queira crescer juntamente comigo para que possamos prosperarmos. Um homem romântico, provedor, Coisa boa. né? Pra gente fazer várias coisas juntas, como viajarmos. É isso, viver a vida, né? Viver a vida. Porque não é porque tem mais de 50 anos que não pode se apaixonar mais. Claro que não. Agora é uma época muito boa para eu me apaixonar, já que tive alguns relacionamentos, né? Já faz um bom tempo que estou sem ninguém. Então é uma hora propícia e não tem hora, né? Para se apaixonar, para viver um novo amor, uma nova história. Quando a gente menos espera. Ó, antes da gente continuar, vou pedir pra você comentar aqui embaixo o que você tá fazendo ou o que você vai começar a fazer enquanto escuta essa história. Porque a Lucielma, você tá procurando um homem, você foi procurar lá no Casamento às Cegas, certo? Fui. Tô rindo de nervoso. Uma forma nada convencional. Nada convencional. Por que você foi pra lá? Porque eu estava cansada de encontrar pessoas, homens no caso, que sempre teve algum interesse, seja ele no interesse físico, material, né, financeiro. Então, não deu certo dessa forma. Essa procura às claras não deu certo. Então, eu quis às cegas, Que também não deu. que também não deu certo, mas foi uma experiência diferente, inovadora, enriquecedora, porque pelo menos de primeiro momento a pessoa gostou de mim pela minha essência. Foi isso que eu fui buscar no programa. Então, sem me visualizar, sem saber nenhuma característica física, então realmente se interessou pela minha essência. Porque os homens de hoje, eles querem cama e não querem dar nem água, né? Não, não. Então é um corpo bonito, preferem novinhas, né? Os homens na faixa dos 50 anos É verdade. preferem as novinhas, então querem cama, sexo e não oferece nenhuma água. E não oferece nenhuma água. Não que sexo seja ruim. Não, é muito bom. Sexo é uma coisa boa. É ótimo. Mas, poxa, tem que ser recíproco, tem que ter cuidado, Claro. tem que ser com leveza, né? E tem que ter uma troca, né? Você foi casada quantas vezes? 3 vezes. 3 Meu vezes. Deus, 3 Misericórdia. vezes. Misericórdia. Mas eu digo assim, misericórdia, porque a gente fala 3 parece que é um número grande. Eu, por exemplo, não consigo me imaginar dividindo a vida com 3 pessoas diferentes. Mas não existe limite pra busca da felicidade. Igual o pessoal fica criticando a Gretchen. Ah, a Gretchen casou 17 vezes. E daí?
Ela viu que não tava feliz e trocou. Exatamente. Já até me apelidaram de Greca. Greca. Eu falei, calma, que falta muito ainda. Mas sou apaixonada pela Greta e um beijo pra ela. Mas assim, eu prefiro casar 20 vezes, que seja, do que ficar 20 anos infeliz com uma pessoa. Uhum. É aí que a gente vai chegar. Porque assim, o seu primeiro casamento você tinha quantos anos? Eu tinha apenas 16 anos. 16? 16 anos. Por que você casou com 16? Porque eu morava no Nordeste e naquela época, quando perdi a virgindade, os pais obrigavam a casar. O meu pai nem tanto, ele já estava aqui em São Paulo, mas a minha mãe, não vou ter uma filha falada, vai ficar todo mundo falando, e meio que me obrigou a casar. Então eu casei aos 16 anos. E como que eles descobriram que você perdeu a virgindade? Eu fiquei grávida. Eu fiquei grávida, isso. E daí foi inevitável, descobriram a gravidez. Você engravidou de primeira? Tipo, você perdeu a virgindade, engravidou? Eu perdi a virgindade depois de alguns meses, poucos meses, eu engravidei. Tá. Escondi a gravidez por um bom tempo. E quando falei da gravidez, acabei tendo um aborto. Foi. Aí... Foi de nervoso? Você acha que Acredito foi? que escondi, né, de medo, né? Talvez não tive os cuidados necessários, né? Era outra época, outra idade. Não fiz o pré-natal e tal. E perdi, e foi bem complicado, né? Porque eu até queria. Aí mesmo assim tive que casar. E o rapaz era coisa boa? Era, na época, sim. Ele era até mais 7 anos mais velho que eu. Era pra ter bem mais maturidade, né? Mas eu sempre fui a parte que tinha mais maturidade. Aí casamos e viemos aqui pra São Paulo. E aí, tudo bem, ele te tratava bem? No início, sim. Aí depois começou os... Como que eu posso falar? Ele começou a beber. Não bebia antes? Socialmente, né? Pelo menos quando eu tava comigo, socialmente. Eu nunca bebi bebida alcoólica. E daí começou a... Viemos embora pra São Bernardo do Campo, né? Já moro há 35 anos lá. E começou a beber com excesso, né? E daí foi quando começaram os primeiros sinais, os problemas, né? O grito, o soco na parede e depois as vias de fato mesmo. Chegou a te agredir? Me agrediu algumas vezes, né? Me traiu também, né? Gastava o dinheiro que recebia e foi bem complicado. Gastava o dinheiro com o quê? Saía pra beber, ia pra baile, com mulheres. Com as primas? Exatamente. Já conheço essas histórias. Exatamente. Mas quando ele começou você percebeu que ele estava bebendo demais, era porque ele chegava em casa bêbado? Sim, chegava em casa bêbado ou não chegava em casa, né? Ou não chegava? Ou não chegava. É pior ainda. Época de carnaval, tipo assim, ele sumia na sexta, chegava quarta-feira de cinza. Misericórdia, você sozinha em casa? Eu sozinha, com a filha pequena, grávida de outra. E foi bem difícil. Então aí depois vocês tiveram uma filha e você engravidou de novo? Isso, depois de 5 anos da minha primeira filha, aí eu engravidei de novo. Então você ficou quanto tempo com esse cara? Foi 1 ano de namoro e 10 de casamento. 10 de casamento? 10 de casamento. E ele começou a demonstrar esse outro lado depois de quanto tempo de casado? Acho que já no primeiro ano, Já no primeiro ano? Já no primeiro ano. E por que você ficou? Aquela coisa, né? Casou, os pais, né? Casou é pra vida toda. Não tem essa possibilidade de separação. E também não se falava muito em abuso, né? Abuso Físico, psicológico. Não se falava muito, né? Então a gente engolia o choro, né? Engolia o choro, literalmente. Literalmente, escondia, né? Escondia as agressões dos familiares, dos amigos, de onde trabalhava, né? Então... E você não conhecia outra vida, né? Não, porque 16 anos, né? Muito novinha. Aí com 18 tive a primeira filha. E ele que já tinha mais vivência, né? Ele era 7 anos mais velho que eu. E a sua família não sabia dos... Não, das agressões, não. Eu escondia, né? Vergonha, né? E eram agressões de fato. Era de bater mesmo, de tirar sangue, de ficar roxo, de machucar bastante. E ele pedia desculpa? Pedia desculpa, falava que ia mudar, que ia melhorar e...
Continuava. Continuava. E cada vez era pior, né? Você acha que se o seu pai tivesse sabido, ele tomaria alguma atitude? Acredito que sim. Tomaria. Sim, Você se dava bem com seu pai? sim, muito. Com a sua mãe também? Também. Uhum. Mas você tinha medo de decepcioná-los? Isso, de decepcioná-los e vergonha, né? Da sociedade, né? Ah, dá vergonha. Porque apesar de você ser agredida, né? É, Dá muita vergonha. Você casou e o cara tá te agredindo? O que eu fiz de errado? sim. Uhum. Então, às vezes, você se sente até culpada, né? Você se sentia? Às vezes. Uhum. E que foi o ápice pra você falar, chega? Foi desgastando, né? Toda aquela situação. E acabou o amor. Quando acabou o amor, eu não tinha mais vontade de estar com ele, de deitar com ele. Uhum. Aí eu decidi separar. Aí foi bem difícil. Quando eu decidi me separar, ele chegou até a pegar a minha mão e um cutelo, sabe, de cozinha. Uhum. Aqueles martelinhos Sei. de cortar, bater osso, assim. Falou que ia cortar o meu dedo. Chegou a pegar, assim, o meu dedo e falou que ia cortar o dedo que tinha aliança. Foi bem difícil. Aí eu falei, não, agora chega, não quero mais. Cheguei a fazer boletim de ocorrência, Uhum. mas não levei adiante. E ele... Porque assim, você teve que sair de casa, você dependia financeiramente dele? Mais ou menos. Eu sempre trabalhei. Trabalho desde os meus 16 anos. Aham. Né? Desde quando cheguei em São Bernardo, eu já fui trabalhar. Não dependia totalmente. Nessa época, sim, mas meti a cara e quis sair. Aí a gente tinha uma casa e ele vendeu essa casa num valor muito abaixo do mercado, mas muito abaixo mesmo. E ainda queria me dar um golpe, né? Porque como ele vendeu a casa, ele ia embora para Salvador, porque a família dele é de lá. Uhum. E graças a Deus que ele foi, porque senão não teria paz. Só que vendeu a casa com valor muito abaixo e ainda queria me dar um calote, né? Queria pegar todo o dinheiro da casa e sumir. Né? Falou com o comprador para fazer um único cheque no valor da casa, que ele passaria o valor para mim. Aí eu falei que não, que ele teria que fazer 2 cheques, um para ele e um para mim. Foi aí que eu consegui ter esse valor, senão nunca mais. Você foi ligeira. Fui ligeira. E também, mas aí ele também não quis mais saber das filhas. Já tínhamos 2 filhas, né? Uma de 5, uma de 1 aninho e pouquinho. E nunca que pagou pensão. Nunca pagou pensão para elas. Então você, além de tudo, mantinha as meninas sozinha. Sozinha. Aí tive que arrumar um emprego. Aí com o dinheiro que eu recebi da casa, eu comprei um barraco na favela, porque não tinha condições de comprar uma casa. E comprei um barraco realmente na favela, de madeira, literalmente. Nunca tinha morado numa favela antes. Quando eu morei lá no Nordeste, a gente era considerado família de classe média. Né? Meu pai era encarregado de uma empresa, então a gente tinha casa própria, foi a primeira casa que teve TV naquela época, né? Então a gente sempre teve bicicleta, essas sandalinhas de marca famosa, minha mãe ia até para outra cidade comprar, então a gente sempre teve uma vida boa. Melicinha. Isso, ela ia em outra cidade comprar, a gente sempre teve a Melicinha. A gente tinha quarto próprio, então bicicleta cada um. Então a gente ia para muitas festas, viajava muito, tinha festas de aniversário, toda festa comemorativa das cidades, né? Que tem várias festas dentro da cidade, a gente tinha roupas e calçados. Então a gente tinha uma vida muito boa, era uma vida de classe média. E depois da separação eu tive que morar num barraco. A minha filha mais nova falava que a gente morava num caixote. Num caixote. Não Esse tava barraco era acostumada. como? Você entrava... Era um barraco, vários barracos, né? Ainda tinha que atravessar um córrego com uma pontezinha de madeira. Pra mim foi difícil, né? Porque sempre acostumada morando em casa, com quarto, com vida boa e morar na favela. Mas foi a única maneira que eu tive De seguir adiante. de seguir adiante. Mas o barraco não tem repartição, tipo, não é um quarto, é tudo junto? Não, até que era arrumadinho. Tinha uma cozinha americana pequenininha, aí tinha uma sala, tinha um banheiro próprio, o banheiro era de alvenaria e tinha um quarto, mas era um quarto só pra dividir comigo e com as 2 meninas. E era comprado, teu? Foi comprado, eu comprei. Uhum. Com o dinheiro que eu recebi da casa, que foi baixíssimo. Vamos dizer que valia 30 mil na época, ele vendeu por 17. Aham. E aí eu fiquei com uma parte
e comprei o barraco. E sumiu, ele sumiu. Aí ele foi pra Salvador, que ele tem família lá. E graças a Deus, porque senão não teria paz, né? Só que nunca mais apareceu. Voltou. Quando a gente separou, a minha filha devia ter uns 6 anos. Voltou no aniversário de 10 anos dela. Nossa. Foi o primeiro contato depois da separação. E quando você foi morar nesse barraco, imagino que deve ser um choque, principalmente assim no primeiro dia, quando você se vê ali nessa Um situação. choque de realidade, né? Deve dar muita tristeza, Muita tristeza, né? porque até seu olho fica marejado quando você fala dessa história. É. Mas foi ali que eu comecei, né? Uma nova vida e com dignidade, Com né? muita dignidade. Era meu. Você foi muito forte, muito Foi. corajosa. Foi. E com as 2 meninas adiante. 2 meninas e fui trabalhar, né? Aham. Tive que ir trabalhar para poder sustentá-las, já que ele não quis saber, não pagou pensão. E é isso, minha vida sempre foi de muita superação. E casou depois de quanto tempo? Aí, depois dessa separação, eu falei, não quero mais casar. Fiquei 9 anos solteira, curtindo a vida, eu gostava muito de sair, mas só para dançar, conhecer novas pessoas. Sempre fui muito chata para ficar com homens. Os caras até falavam, nossa, você é muito exigente. Mas já tinha tido tanto Traumas. sofrimento, traumas, né? Não ia querer me entregar. Às vezes ficava, mas sem compromisso. Fiquei por 9 anos solteira. Aí conheci um indivíduo numa empresa que eu trabalhava. E com 1 mês já fui morar com ele. 1 mês. 1 mês. Por que você foi morar com ele com 1 mês? Me apaixonei por ele. Ele estava numa condição precária na mãe dele. A mãe dele não queria muito. E eu também na casa dos meus pais. Na casa dos meus pais, não. Na parte de baixo da casa do meu pai. Aí eu já tinha vendido o barraco. Fui morar na parte de baixo da casa dos meus pais. Mas eles eram muito controladores. Eles não queriam que eu saísse. De jeito nenhum. E você era uma menina que não tinha vivido nada, né? 6 anos Aham. apenas, né? Então, aí fui viver a vida. Aí eu falei, vamos alugar uma casa e fui morar com ele. Aí fui morar com ele. E meu sonho era ter outra menina, que eu já tinha 2 filhas, né? E ele também queria muito ter uma filha. Ele já tinha um filho. E foi isso. E foi ruim? Foi. Foi muito ruim. Foi pior do que o primeiro. Pior. Foi. Porque o primeiro teve problemas com a bebida, né? E o segundo, depois de um tempo, acho que depois que a minha filha nasceu, né? Eu fiquei com ele depois de quase 2 anos, nasceu a minha filha. Eu descobri que ele era usuário de droga. Pesada? Pesada. E eu não Não sabia. era só o... Não era só a... Né? Aqui tá praticamente aí liberado, né? Você sai na rua... Todo mundo, né? Você vai num samba, esse domingo eu fui num samba, sábado passado, aliás, e o pessoal fumando com criança, eu acho isso uma falta de respeito gigante, né? Não, era drogas mais pesadas. E assim, ele trabalhava pouco, só vivia desempregado, e ele pegava meu carro e sumia, tipo, no final de semana. Aí alguém ligava, seu carro tá jogado aqui, parado aqui sem combustível. Aí eu ia lá buscar. E daí ele começou a me agredir verbalmente. Depois, fisicamente. Começou a repetir tudo. Tudo de novo. E foi pior, né? E gastava meu dinheiro, meu cartão de crédito. Saía e gastava muito, né? E foi bem difícil. Foram 7 anos de muita tortura. Por que você ficou 7 anos? Eu tinha minha filha, né? E assim, quando eu o encontrei, ele já tinha um passado que não era tão bom. Mas já tinha pago. Entendi. Eu falei assim, todo mundo tem direito a uma segunda chance. E eu coloquei no meu coração que eu tinha o dever de ajudar ele se tornar uma pessoa melhor. É aquela coisa da síndrome da mulher que quer ser cuidadora, né? Você vira mãe do seu marido, você virou mãe dele. Exatamente. Então, assim, ele começou a melhorar, estudou, que ele não tinha terminado o ensino médio, estudou, foi trabalhar e tal. Então, estava evoluindo. Então, muitas vezes, ele foi embora e eu ia atrás. Nossa. Aquela dependência Emocional. Demais, demais. Porque você sentia que você tinha que colocar ele na linha. Exatamente, não. Tem que ser, ele tem que melhorar. Vamos dizer que eu consegui ali uns 80% e eu queria os 100%. Aí ele ia embora, alugava casa, comprava móveis, eu ia atrás, chorava, pedia perdão, me ajoelhava. Uma fase assim terrível.
pura carência emocional. Dependência emocional. Dependência emocional do mais alto nível. Mais alto nível. Quando você pedia perdão, você pedia perdão por coisas que você não fez. Exatamente. Aham. Sempre tava. Eu pedia perdão por coisas que eu não fiz. E ele perdoava. É. Aham. Então foi bem difícil. E tinha minha filha também, que era muito apegada a ele. Como inverteram-se os papéis, eu ia trabalhar e ele ficava em casa. Então ele cuidava dela e cuidava da casa. Uhum. Então ela tinha um amor incondicional por ele. Era bom pai. Era. Se perguntasse quem você prefere, ela com certeza preferiria ele, Uhum. né? Mas aí depois que a gente separou, no primeiro ano de separação, ele ainda foi vê-la algumas vezes e depois disso sumiu. Tem mais ou menos uns 8 anos que a gente não tem mais contato. Ele Então, não... então, nesse momento, você tinha uma dependência emocional gigante dele. Você sabe, quando você olha assim pra trás, você sabe dizer por quê? O que você tava procurando ali desesperadamente que ele podia te dar? Ele não podia me dar nada, na verdade, né? Mas eu não sei, acho que veio uma carência de quando eu ainda era criança. Hoje eu tô estudando com uma terapeuta e a gente foi bem lá atrás. Talvez uma carência por parte da minha mãe. O que aconteceu? Que aconteceu, que eu não era muito validada por ela. Então, acho que eu fui trazendo isso para os meus relacionamentos. O que era com a tua mãe na infância? Qual que era a questão? Em alguns momentos, acho que na hora da raiva dela, ela falava assim, eu odeio você, não gosto de você. E eu via que sempre ela fazia mais pelos meus irmãos. E eu fui, sabe, ela me deu cargas, assim, de adultos, quando eu ainda era criança, igual. Meu pai recebia e ela me dava o dinheiro para eu pagar as contas e fazer a feira. Com quantos anos? 9. Nossa. Então ela já me deu uma carga de responsabilidade que não era pra mim, né? Claro, você era uma criança. Eu era uma criança de 9 anos. Tanto que eu aprendi a trabalhar desde os 9. Com 9 anos eu já vendia as revistas na época, né? Lá no Nordeste se vende muita revista, Avon, né? Avon, Natura. Hermes. Hermes, nossa, Hermes, o catálogo da Hermes. Blumenau, Santa Catarina. Lembra dessa revista? Lógico. Blumenau, Santa Catarina, Hermes, Avon. Nem existia Natura. Nem existia Natura ainda. Aí, com 9 anos, eu que fazia o cadastro, eu colocava tudo no nome dela, eu assinava por ela. Então, desde os meus 9 anos, eu já vendo alguma coisa. Vendia gelinho, eu mesma preparava gelinho, ia vender, não tinha vergonha, ia para um campinho de futebol em frente da casa da minha avó e vendia. Por 10 centavos. Naquela época, sabe? As minhas amigas tinham vergonha. Nossa, você vende gelinho? Vendo. E também comecei a vender outras coisas, ia pra cidade grande comprar material, mercadoria para poder vender. Então, sempre trabalhei muito com venda. Seus irmãos eram todos homens? São todos homens? Não, eu tenho um irmão mais velho, né? Do que eu. Tenho uma irmã mais nova. E tinha mais um irmão que, infelizmente, não tá mais aqui conosco. Faleceu. Com 18 anos. E o tratamento com eles era diferente do tratamento Eu achava que com era você? diferente, Porque você, inclusive, você devia ter que cuidar deles. Às vezes, Aham. Tá. E aí, conforme o tempo foi passando, você foi procurando essa validação, né, que você estava esperando da sua mãe. Isso. Nos seus relacionamentos. Isso. Alguém que te dissesse assim, Lucielma, obrigado, você é muito boa pra mim. Isso. Aham. Eu acredito que sim. Entendi. E que me amasse, né? E que falasse eu te amo. Eu te amo. Ela não falava? Não. E que cuidasse de mim, né? Não cuidava também, né? Não. Lógico, você cuidava dos outros, você não ia cuidada. Então acredito que eu fui trazendo isso para os relacionamentos. Claro. E aí, nisso vocês tinham alguma religião? Era católico. Católico? Quando a gente morava ainda no Nordeste, todo mundo católico, de ir pra missa aos domingos, né? Que era pecado não ir pra missa dia de domingo. Então ia dia de sábado, dia de domingo, todas as festividades na igreja, sempre comparecia. E depois de quanto tempo que você largou do segundo, você casou de novo? Aí, quando eu tava com o segundo, como eram muitas idas e vindas, eu falei, já vou arrumar outro cara. Porque se eu ficar com outro cara, eu não volto mais pra ele. Foi essa a condição que eu me dei pra poder me livrar dele. Porque a gente separou inúmeras vezes, foram várias vezes, muitas vezes mesmo. Então eu falei assim, já vou arrumar outro cara. Porque se eu ficar com outro cara, se eu transar com outro cara, eu não tenho mais coragem
de voltar com ele. Foi isso que eu fiz. A gente já estava separado, brigando muito, até já tinha feito boletim de ocorrência, porque ele foi na empresa, fez escândalo na porta da empresa, riscou a lateral do meu carro inteira, escondeu todas as minhas roupas, eu fiquei com a roupa do corpo, então eu precisei fazer boletim de ocorrência, pedir medida protetiva, na época não fui atendida. Tinha vida sexual? Não, já não tinha mais. Mas ainda ele não conseguia, ele não saía da minha casa. Na verdade, ele me chantageou, me coagiu. Eu tive que dar um valor para ele poder ir embora da minha casa. Senão ele não ia. Aí ele ainda dentro de casa, mas dormindo no quarto com a minha filha. Aí eu saí com outro cara de uma empresa que eu trabalhava. Aí não quis mais mesmo. Foi a prova que eu tinha mesmo ali, não quis mais. Só que esse cara não foi o meu terceiro marido.Esse cara foi só um... O álibi, né? Tipo, já que eu saí com outro, eu não quero mais. Não quero mais. E era uma coisa mais de pele. O cara era bem mais novo que eu. Gostoso. Né? Era gostoso. Era 16 anos mais novo que eu. Alto? Mais ou menos. Não Não. tão muito. Alto tipo eu? Não, Não. não, baixo. Ah, não. Aí, Então eu não quero mais. não. Aí ele trabalhava na mesma empresa que eu, e como eu trabalhava numa empresa, numa garagem de ônibus, só tinha homens à noite, então quando eu fui trabalhar nesse setor, imagina que eu era muito assediada por todos os caras, né? Aí esse era mais uma coisa assim de pele. Nisso entra meu terceiro marido, que também trabalhava na mesma empresa e era subordinado desse cara que eu ficava. Começou a dar uma ideia em mim, falou que desde quando eu ainda era casada, ele já me olhava, me via passar para ir pro refeitório e sempre foi apaixonado por mim, que tinha muita coragem, só não tinha chance e tal. Só que eu achava o cara muito feio, ele era careca, barrigudo, eu falei, não quero, né? Era careca. E ainda era 2 anos mais que eu, e eu tava acostumada com um cara mais novo. Esse pai dessa minha terceira filha, ele era 9 anos mais novo que eu. E esse outro cara que eu arrumei, 16, tão novinho, né? Era isso que eu queria. Mas aí o cara foi se envolvendo, foi me envolvendo, sabe? Foi fazendo coisas que toda mulher gostaria. E eu acabei me envolvendo muito com ele. A ponto de eu ficar com outro cara e ainda, né, comecei a sair com ele. Até quando eu decidi não querer mais o outro cara. E perguntei pra ele, como que é pra você saber que eu tô saindo com o seu chefe? Não, normal. Eu falei assim, olha, vai ter muitos comentários, vai falar que a gente é um trisal, né? Vai ter muitos comentários, você vai suportar tudo isso? Não, suporto. Aí decidi ficar com ele, né? O novinho ficou puto, né, que me odiou pra sempre. E eles dois trabalhavam na mesma empresa, um era chefe do outro, né? E foi bem complicado, vários comentários. E daí, assim, com pouquíssimo tempo, ele já foi morar na minha casa. Já foi. Já foi morar Você na minha não casa. se imaginava uma mulher sozinha de jeito nenhum? Não, eu nunca queria ficar sozinha. Nunca? Não. O que você sentia quando você tava sozinha? Nesses intervalos, assim, quando você dormia, chegava à noite, deitava na cama e não tinha ninguém. Solidão, né? Queria alguém ali pra estar compartilhando comigo, dormir comigo, conversar, sair juntos. Enfim, aí veio o terceiro marido, né? Aí com pouco tempo ele já foi morar comigo. Aí o cara era do berço evangélico, ou seja, nasceu no berço evangélico, toda a família evangélica. Não tinha vícios, não bebia, não fumava, era de casa pra igreja, da igreja pra casa. Coisa boa. Coisa boa, falei, presente de Deus, agora esse é até que a morte nos separe. Porque aí eu me apaixonei por ele, né? Eu já frequentava a igreja evangélica com o segundo marido, mas nunca tinha me batizado, não era firme, não era membro, só visitava as igrejas evangélicas. E com esse eu comecei a ir com muita frequência, né? Tanto que essa igreja permitiu que tanto ele tocasse, que ele era baixista, tanto que ele tocasse, quanto que eu participasse do grupo das irmãs. Então eu já estava muito firme na igreja, a ponto assim de querer me batizar. O que é o grupo das irmãs? Não conheço. Um grupo que canta. Ah, vocês cantavam? Cantava. Um grupo que canta. Tem o grupo dos varões, tem o grupo das irmãs, o grupo das crianças, o grupo dos jovens. E eu fazia parte do grupo das irmãs e começava a cantar, participava de congresso das irmãs. Aqui no nosso canal tem o grupo das irmãs do Coque.
Ah, tá. Na sua igreja tinha as irmãs do coque? Não. Não? Normalmente as irmãs do coque é mais da Assembleia de Deus, Aham. é da igreja mais tradicional. Eu era da igreja mais pentecostal. Podia usar Pode usar calça. brinco, batom, pode usar calça. Então era mais pentecostal, mais agitada, de bater palma, sabe? Uhum. Com mais energia, assim. Sei, mais jovem, né? Mais jovem. Então era isso. E aí, Aí vivi com ele por 3 anos. bem. Bem assim. Ele era muito parado. Era um relacionamento muito morno. Eu sempre muito acelerada, muito inquieta, né? Muito cheia de vida, querendo várias coisas. E ele morno. Que ele trabalhava à noite, então queria só dormir. Dormia de dia, dormia na folga, só dormia. Então, assim, muitas coisas eu fazia sozinha. Era como se eu fosse solteira. Eu ia para os lugares sozinha, eu fazia tudo sozinha, então eu era praticamente solteira. Aham. Estávamos com 3 anos de relacionamento. Mas nas contas, tipo, ele pagava a conta, você não tinha que bancar tudo sozinha. Quando ele chegou pra minha vida, ele chegou totalmente quebrado, igual o primeiro. Você gosta de um homem quebrado. Pelo amor de Deus. Não é que eu gosto, aparece pra mim. Os 3, na verdade, né, foi só o primeiro que a gente chegou, teve um pouquinho de dificuldade aqui em São Bernardo, mas depois ele foi trabalhar numa grande multinacional, então deu um up, é tanto que a gente conseguiu comprar terreno, construir casa e viver um pouco melhor. Não vivia mais, porque ele gastava o dinheiro com bebida. Né, mas era uma multinacional onde ele ganhava super bem e depois pediu para sair da empresa. Enfim. Aí foi pra Salvador, gastou toda a rescisão lá e voltou com a mão na frente e outra atrás. Então o terceiro você também pegou ruim. Ruim. Tipo assim, ele trabalhava, ganhava até o dobro que eu, na mesma empresa que eu trabalhava, porém ele chegou totalmente endividado. Dívida de todas as espécies, para várias operadoras de telefonia, de TV, devia até para agiota, mais de 7 mil reais, banco, vários empréstimos. E daí, como ele viu que minha vida era estruturada, eu era muito de negociar, de não pagar tarifa, juros, nada, aí ele pediu para que eu cuidasse dessa parte financeira dele. Eu fui, cuidei, comecei a negociar as dívidas, zerei tudo, até o agiota, que era mais de 7 mil reais, conseguiu quitar, conseguiu pagar, e ele passou até a ter nome, porque ele nem tinha nome, ele tinha carro financiado, refinanciado. Aí um cara pegou o carro, não pagou, eu fui lá, tomei o carro, trouxe o carro embora. Eu era o homem da relação, né? E era mãe, né? E a mãe de também, novo, é. De novo. Aí consegui colocar as contas dele no eixo, ele passou a ter cartão de crédito com limite alto, passou a ter dinheiro, até ajudar a família e tal. E quando completou 3 anos de relacionamento, ele veio com um papinho que ele não queria, que ele não estava se sentindo bem morando em casa, que ele já tinha tido síndrome do pânico há 20 anos atrás e parecia que estava tendo, né, voltando, estava dando aqueles sinais e que ele queria um tempo e coisa do tipo. E eu sempre perguntava, é mulher? Não, imagina, não dou conta nem de você, quanto mais de outro. Ele não dava conta de você? Não dava mesmo. Não dava mesmo. O que é não dar conta de você? Não dava conta, um cara morto. Você chegava, procurava... Não, eu tinha que fazer milagre, né? Milagre. Nossa, fazer um monte de... Malabarismo. Senão o cara só queria dormir, né? Você não achava que isso era um problema? Era um problema. Era um problema, mas eu apaixonada e sem querer ficar sozinha de novo, né? Já o terceiro. Isso não era um problema a ponto de você desapaixonar? Então, não era. Eram 3 anos. E como você fazia? Porque aí você ia dormir quente. Não, eu fazia. Eu dava um jeito, malabares. Ou com ele ou sozinha? Com ele. Só com ele? Com ele. Fazia o negócio acontecer. Porque é terrível você estar casada, cheia de vontade. De fogo. E o homem ali... Nada. Morto. Enfim, era isso. Aí ele veio com esse papinho e eu sempre falava, mulher, tem outra. Não, como? Não, né? Enfim. Aí decidiu, aí ele e eu pedindo, implorando, me ajoelhando aos pés. De novo, pra ele não ir embora. Repetindo a mesma coisa. O ajoelhando é literal. Sim, se ajoelhar, pedir, pelo amor de Deus, não ir embora, não me deixar. O que o pessoal da igreja te aconselhava? Aí conversei com o pastor conversou com ele, não mudou nada. Até que eu descobri que ele já tinha alugado uma casa.
Ele não me contou, eu descobri, fiquei muito mal. Pedi, chorei, implorei. Aí pra ele não ir, ele foi ficando em casa, foi ficando. Só que todo dia ele jogava na minha cara, eu quero ir embora e você não deixa. Eu tô sufocado, eu tô me sentindo preso. Quero ir embora, tô sufocado. Até que um dia eu não aguentei e falei, quer ir embora então? Vaza. Vai, aí ele foi, pegou as coisas dele e foi embora. Só que ele foi embora e todo dia ele ia lá em casa. E quando ele vinha, era bom. Aí o negócio acontecia. Começou a acontecer. Começou a fluir por parte dele. Então, ele foi morar, era próximo ao bairro, e todo dia ele estava em casa. Se eu precisava ir no médico, ele vinha para me levar. Ia na escola da minha filha, precisava que ele buscasse, enfim. Chegou a fatura, tem que pagar e tal. Era isso. Aí um belo dia eu falei, não, preciso reconquistar esse cara, né? Vou chamar ele pra ir numa peça teatral gospel, que vai ter no Senforp. Nem tinha comprado os convites nem nada, aí mandei mensagem pra ele tava de férias. E falei assim pra ele, olha, vamos numa peça gospel, essa que você quer muito ver e tal, já comprei os ingressos e tal. Mentira, nem tinha comprado. Aí ele falou assim, não, eu não posso. Aí eu falei, ué, mas você tá de férias, não pode, por quê? Aí ele falou assim, eu firmei compromisso com a irmã da igreja. Oi? Aí eu li de novo. Como ia ter um congresso nessa igreja que a gente congregava, e ele estava ensaiando em outras igrejas, porque essa outra igreja ia vir para a nossa igreja, aí eu falei, será que ele encontrou alguém lá no ensaio de outra igreja? Pensei. Aí eu falei, não, desculpa, eu não entendi. Você firmou compromisso com a irmã da igreja? Não entendi. Como assim? Quem é? Aí ele falou, é a irmã tal. Aí eu desacreditei. Você conhecia a irmã? Conhecia, porque ela fazia parte do grupo de irmãs que a gente cantava. Das cantoras. Eu fiquei em choque. Então você convivia com a irmã? Convivia com a irmã e a gente morava no mesmo bairro, bem próximo, né? E chegava a conversar antes do acontecimento, você conversava? Tudo bem. Nossa, como você tá bonita hoje. Nossa, que roupa bonita, tal. Conversava. Mas não coisas íntimas. Você não falava, meu casamento é assim, assim, assado. Não. Mas um pouco antes disso acontecer, eu tinha falado pra igreja, eu peguei o microfone e falei pra igreja fazer oração, que meu casamento não estava tão legal e eu queria muito restituir meu casamento, que Deus restituísse, pedi, né, tava em campanha, em oração, e falei pra igreja. E a irmã ouviu? Eu acho que ela não foi nesse dia, não lembro, mas deve ter chegado até ela, né? Deve ter chegado até ela. E, enfim, foi isso. Aí eu tava na hidroginástica nesse dia e fui embora e não chegava nunca em casa. Foi o trajeto mais longo de toda a minha vida, que era super perto, mas para mim parecia uma eternidade. E eu fui na casa dos pastores e quando eu cheguei lá, para minha surpresa, os pastores já sabiam. Já sabiam. Eles já tinham comunicado aos pastores. Aí os pastores ainda mandou chamar ela e ela veio e falou na minha cara que ia casar com ele, que ele prometeu o casamento. E eu falei pra ela que eu achei super errado, que ela, como uma serva de Deus, ela tinha que ter chegado até mim e ter perguntado, olha, o casamento de vocês realmente acabou? Porque não tinha acabado. Ele estava comigo e estava com ela. E ela não quis saber, e assim, com um mês depois, 2 meses depois no máximo, eles casaram. E o detalhe é que eles casaram de acordo com o que eu ia casar. Que tinha uma cerimonialista que ia preparar o meu casamento. Ela tinha uma loja de eventos, de festas, de decorações e tal. Ela fez a festa exatamente da forma como eu queria pra eles. E você não perguntou pra ele, você já tava com a irmã enquanto a gente tava junto? Perguntei e ele negou, até quando o pastor... Ele veio também, depois os pastores mandou chamar ela veio, conversamos um pouco, ela foi muito irônica comigo. Depois ele veio e tentou se justificar. Aí os pastores perguntaram quanto tempo a gente não tinha relação. Há quanto tempo a gente não tinha mais relação? Sexual. Isso. Aí ele falou, 60 dias. Aí eu falei, toma vergonha na sua cara que a gente transou semana passada. Na frente do pastor? Na frente do pastor, da pastora e dela. E dela? Dela. Eu falei, a gente transou semana passada. Até semana passada você tava lá na minha casa. E aí? Ou seja, aí ele tava comigo ainda quando estava... Com quando ela. começou a ficar com ela. Mas o que o pastor falou quando você falou que vocês transaram semana passada?
Ficou todo mundo em choque. Ficou aquele climão. Ficou aquele Climão gospel, né? Aí ela pegou e falou, vamos embora. Foi embora, não quis saber, não se importou e foi embora. Porque o que ela queria era ele, né? Era ele. Ela se conformou. Se conformou, foi embora. Tipo, não acreditou em mim, né? Aham. Ele deve ter falado, é mentira e tal. E você ficou arrasada. Fiquei muito arrasada nesse dia, fiquei muito arrasada. Fiquei em choque, não bebi água, não ia no banheiro, não tomei banho, não comi. Fiquei em choque, em choque. Cara, chegou na minha vida sem nada, quebrado. E eu, sabe, super apoiei. Resolvi as questões financeiras dele. Quando ele chegou pra mim, ele não tinha nem roupa, era tudo de doação que a mãe trazia. Fomos em loja, ele comprava as melhores marcas, sabe? Quando a gente ia em loja de calçado, era 3, 4, 5 tênis de uma única vez. Fomos viajar, coisa que ele nunca viajava. Fomos pra Minas, fomos pra praia, sabe? E, cara, fazer isso. Porque uma coisa que acontece, que você conta nos seus relacionamentos, que acontece muito, tudo termina muito que sem ninguém te falar nada, né? Não me fala nada. E aí você fica imaginando as coisas e indo atrás das respostas. Isso. E também muito do que você conta, parece que você idealiza esses caras. Então assim, eu vou ajudar esses caras a chegarem onde eu acho que é bom, né? Pra eles Sim. serem melhores, que é essa coisa maternal. Só que eles não querem. Não querem e depois não reconhecem. Não reconhecem. E retribuem da melhor forma, né? Com ingratidão. Com ingratidão. Então, a ingratidão é uma coisa que era pega frequente. Muito, muito frequente, muito. Frequente. É. E aí, logo depois disso, você separou e logo depois veio que você foi pro programa, né? Não, aí demorou quase 6 anos, né? Fiquei 6 anos tranquila, de boa, não quis me envolver mais em um relacionamento sério. Mas curtia pouco. com os boyzinhos. Pouco, saía pouco. Saía muito pra dançar, sambar, mas não nada de relacionamento, não. Você se sentia muito sozinha? Muito sozinha. Muito sozinha? Muito. O que é muito sozinha? Sozinha, sem ter ninguém pra falar, pra desabafar. Não sou de amigas. A única amiga que eu tenho, a gente conversa pouco, por questões, né, de logística da vida dela, trabalha pra caramba. E as meninas? Suas filhas? Minhas filhas, cada um mora na sua casa, né? Eu moro só com a de 15 anos. Então, eu não ia dividir essas questões com a minha filha de 14, 15 anos, né? E minhas filhas também separadas, não tinha muito o que agregar. Então você realmente se sentia muito sozinha? Muito sozinha. Você se imaginava ali com um cara, companheiro, que dessa vez desse certo? Dessa vez desse certo. E aí, por isso, depois de 6 anos, você resolveu se inscrever no programa. Eu muito fã do programa, muito, mas fã, eu Louca. me intitulo como fã número 1, a louca do Casamento às Cegas. Então, eu assisti todas as temporadas do Brasil, reprises, tudo relacionado ao casamento, porque teve alguns episódios pós-casamento, festa das 3 temporadas juntas. Assisti de todos os 9 países, todos os 9 países, mas eu nunca me imaginei dentro do programa. E sim, viver uma história parecida com algum casal de alguma temporada. Entendi. Do Brasil ou fora do Brasil. Então, eu imaginava ter um relacionamento como eles tinham. Ali, aquela troca nas cabines, depois lua de mel, depois a convivência e viver pro resto da vida. Até chegar lá, você sentia o peso da idade? Você se sentia, nossa, tô ficando velha, tô chegando nos 50. Sentia um pouco. Eu queria muito casar até os 50 anos. Por quê? Porque a data limite 50? Não sei. Uma coisa assim que eu falei, quero casar com 50 anos. Casar de vestido de noiva, de véu, com festa, com cerimônia. Nenhum desses teve, né? Não. Só o primeiro casamento foi no cartório, os demais só fui morar junto. Só foi morar junto. Mas você não teve essa coisa gostosa do véu, da grinalda? Não. Dia de noiva, fotógrafo? No meu primeiro casamento, eu casei com meu vestido de 15 anos. É claro, você tinha 16, né? Era uma menina. 16, uma menina. E aí, quando você se inscreveu e conseguiu entrar lá no Casamento às Cegas, aí aconteceu o que todo mundo viu, você conheceu o cara. Você percebia que ele não tava muito afim ou você achava que ele tava afim? Nas cabines, ele tava muito afim. Tanto que ele fala que se apaixonou ali nas cabines. Ele tava muito afim, ele era muito cuidadoso, muito atencioso, amoroso. Que era tudo que você queria. Tudo que eu queria. E sem me ver, né? Então, não sabia do meu físico, só conhecia a minha essência. E eu não enganei ninguém, não enganei produção, não enganei nenhum participante e especialmente não enganei ele. Porque eu já cheguei falando, olha, eu sou nordestina, arretada.
Eu sou risca-faca. Eu sou doida de pedra e louca varrida. Então, eu sou essa. Então, eu não enganei ninguém. Então, nas cabines foi tudo maravilhoso. Eu realmente acho que foi recíproco. Começou ali a desandar na lua de mel. Na lua de mel. Na lua de mel. Que aí vocês já tinham se visto e tal. Na lua de mel, a gente se viu, né? Pós-cabine, pós 10 dias de cabine, a gente se viu, foi legal. Fiquei super encantada por ele. Era tudo que eu queria, negão, alto, forte. Mas não tinha nem onde morar. Até não tinha. Mas Igual... menino, Não, mas é igual os outros, é por isso que eu tô falando. pra mim ia ser mais um, né? Ia Então. levar pra bem a casa e cuidar e fazer crescer. Você queria cuidar, você já imaginava isso? Que você ia cuidar, ia fazer crescer, E daí eu acho que quando chegou na lua de mel, porque ele não foi com o mesmo propósito. Porque se ele tivesse ido com o mesmo propósito, tinha dado certo. Então acho que quando ele viu, a lua de mel, o negócio tá ficando sério, aí ele já começou a dar a entender que não era isso que ele queria. E quando você falou que não, quando você, na verdade, você fugiu, né? Você falar que não é simbólico, quando você fugiu pra não casar, você abandonou ele no altar. Você o abandonou pra ele não te rejeitar ou pra você rejeitar ele? Pra ele não me rejeitar. Pra ele não te rejeitar. A minha resposta pra ele ia ser sim, independente do não dele. Eu tava convicta que ia ser o não. E eu sou muito corajosa, eu ia enfrentar o não. Quantos nãos eu já enfrentei? Esse seria mais um. Só que quando eu me vi de noiva, linda, maravilhosa, com Seu sonho. véu, meu sonho, peguei o buquê, eu fiquei lindíssima de vestida de noiva, muito linda. Quando eu me vi, aí eu falei, não é com esse cara que eu quero realizar esse meu sonho. Vou realizar ainda o meu sonho, mas com uma pessoa que queira também realizar esse sonho. Que queira casar, que queira cuidar verdadeiramente de mim. Ele não quer. Ele não veio para isso. Ele veio por outros motivos que só cabe a ele. Então, quando eu me vi noiva, linda, fiquei muito emocionada. Falei, não é com esse cara que eu quero. Aí foi quando eu decidi não ir ao altar. O que você sentiu quando você tava ali se vendo de noiva? Quando você tava vendo uma projeção do seu sonho que podia acontecer? Porque assim, eu tenho entendido, Lucielma, me corrija se eu estiver errado. Esse é o maior sonho da sua vida. Sim, o maior sonho da minha vida que eu ainda vou realizar. O que você sentiu? Eu fiz uma retrospectiva, né? Eu me senti rejeitada por ele, humilhada, sabe? Em várias falas dele. Só que eu passava por cima de tudo pelo um sonho. Só que ali, quando eu me vi de noiva, aí eu veio o start, sabe? Eu falei, não. Ele já falou, a gente pode ser amigos. Ele falou isso na lua de mel. Aí eu falei, a gente pode ser amigos. Eu falei, eu não costumo ser amigo de quem eu gosto, de quem eu amo. E ele não quis que eu conhecesse a família dele durante o reality. Só que eu soube lá na cerimônia que ele tinha levado a mãe, a irmã, as filhas. Eu falei, é muita humilhação. O cara não quis que eu conhecesse a família durante o programa e traz a família para me falar um não perante a família, os amigos. Aí foi uma frustração, sabe? Foi uma tristeza. Tristeza. Foi muito triste para mim. E uma tristeza sendo filmada, né? Uma tristeza sendo filmada. Eu choro, né? Na hora que eu tô me arrumando. Aí nos 45 minutos do segundo tempo eu decido não casar. Aí entra a minha amiga e ela ainda fala, amiga, mas homem é assim mesmo e tal. Ela ainda tenta contornar ali. Mas eu falei, não, amiga, você não viu o que eu vi, o que eu passei, o que eu senti. Sabe? É nítido que ele não quer. Ele não veio por esse objetivo. Então, pra que seguir? Pra que continuar? Eu não mereço passar por isso. Passei por tantas coisas durante o programa, né? Depois, assistindo, que eu vi o quanto eu fui humilhada e rejeitada por ele. Fora as câmeras que não mostrava, né? Ali, quando a gente tava só nós dois nas câmeras. Quantas vezes eu me vestia pra ele e eu era invisível. Ele nem aí, não queria, dormia. Imagina isso num casamento que, inclusive, você viveu.
Exatamente. Com o outro, com o último, com o evangélico, era isso, não era? Era isso. Uhum. E quantas vezes eu me produzia, colocava lingerie sensual, colocava, sabe, uns acessórios pra estigar e tal, e ele, Vocês não fizeram nada. não quero. Não, a gente teve, sim, várias relações, mas quando ele queria. Quando ele queria. Quando ele queria, quando ele tava afim. Quando eu queria e ele não queria, não acontecia. Na hora você não se ligava que isso era uma coisa não muito legal. Não muito legal. Tava tão apaixonada que pra mim, né, aquelas migalhas tava bom. Tava servindo. Era migalhas que ele me dava. E queria resolver, resolver o negócio do vestido de qualquer jeito, né? Usar o vestido, casar, ter a festa. Queria. E tava disposta a levar pra morar na minha casa, a compartilhar o meu carro, a prosperar juntos. Uhum. Né? Porque eu aceitei tudo, né? Eu aceitei a religião dele, que era totalmente diferente da minha. Uhum. Eu aceitei a condição financeira dele, que não era... Boa. Não tinha condição financeira, né? Uhum. Não tinha carro. E eu passei por cima de tudo isso, né? Uhum. Eu o aceitei da forma como ele estava chegando pra minha vida. Bom, você sentiu uma frustração muito grande quando tudo isso aconteceu. Logo depois teve o pós. O pós que não foi traumático, bom pra você, não, né? foi Pelo que eu sei. traumático, foi horrível. Foi O que foi ruim? tóxico. Porque, assim, depois que passou tudo isso, não que eu me arrependo da decisão de deixá-lo no altar. Muitas pessoas confundem. Teve várias reportagens, várias notícias dizendo, ela se arrependeu. Não, eu não me arrependi. Aquele momento da fuga, para mim, foi libertador. Eu falei, tô me libertando de algo que estava me fazendo mal. Bateu uma bad, não um arrependimento. Eu queria falar com ele, porque não teve não, nem da minha parte, nem da dele. De novo? Ficou... Na sua vida? Ficou uma lacuna, né? E eu queria preenchê-la. E também queria deixar... ajustado como seria a nossa comunicação, caso a gente fosse chamado para algum programa, algo do tipo, fosse ter o reencontro, para que fosse uma coisa legal, amistosa, não ficasse aquele clima tenso, né? Uhum. Então eu procurei, a gente teve uma conversa pessoalmente, ele foi até São Bernardo, foi uma conversa de umas 2 horas, foi legal, mas teve uma fala dele que não me deixou confortável. E aí eu decido procurá-lo, e ele não quis mais me responder. Então ele me bloqueou na rede social. Uma fala dele pra você? Foi. Que só você sabe? Sim. Não foi sim. público? Não foi público. Mas ele te xingou? Não foi xingamento não, mas foi uma coisa que me magoou bastante, né, que eu prefiro não falar. E daí eu procurei para poder entender melhor, e foi quando ele não quis mais contato comigo. Então ele me bloqueou na rede social, me bloqueou no telefone, e eu insisti, né? Eu mandei mensagem do telefone da minha filha, do meu pai e do meu vizinho. Uhum. E daí eu falo isso no programa, né? Não teve o reencontro, teve nossas falas individualmente para falar como estávamos. E eu deixo claro, quando eu falo a verdade, eu achei que isso ia ser recebida de uma forma positiva, principalmente pelas mulheres. Poxa, a mulher teve coragem de assumir que tentou manter contato com ele para, né, ter uma boa conversa ali, resolver as questões de convívio com ele e tal. E o que aconteceu? Aconteceu de uma forma muito negativa, né? Em nenhum momento o Mário Roberto fala que eu o persegui. Ele fala que se sentiu invadido. É diferente. Só que os haters e muitas reportagens começou a falar que eu o persegui, que eu o stalkeei. E não é verdade, porque eu tive uma conversa com ele pós, e ele falou, não, eu me senti invadido, é diferente. Eu entendo que stalker e perseguição é se eu tivesse incessantemente indo nos locais que ele estava. Trabalho, alguma festa, com algum amigo. Não. Eu procurei pelas redes, por telefone, não consegui êxito. E fui uma única vez na academia que ele morava, porque eu já tinha ido lá uma vez levá-lo
de carro, quando ele foi em São Bernardo e a gente teve essa conversa, depois eu fui levá-lo. Mas como que isso repercutiu? O que as pessoas começaram a falar? Começaram a falar que eu stalkeei, porque eu fui uma única vez na academia e nem o encontrei, estava fechado. Como é que eu persigo alguém se eu não o encontro? Eu nunca fui no local de trabalho dele. Aí ele também falou nas redes que eu comecei a procurar os amigos. Não, de forma alguma. E também os familiares. Nunca procurei nenhum familiar dele, mesmo porque eu não tenho nem os telefones dos familiares dele. Alguns amigos eu conheci dentro do programa que ele me apresentou. Esses amigos, ainda dentro do programa, eu comecei a manter contato pelo Instagram. Só. E eram conversas amigáveis, conversas amistosas. Eu inclusive, tenho todas as conversas com esses possíveis amigos. Nada demais. E com a família dele, não mantive contato mesmo porque não tenho o telefone deles. Então, não é verdade. Então, houve um pouco de exagero da parte dele, dizendo que eu procurei os amigos, os familiares. E também quando eu falo, mandei mensagem do telefone do meu pai, dos meus vizinhos, houve um certo... Sabe quando você, mandei para 500 pessoas? Sabe essa frase exagerada? Mas não foi perseguição de nenhuma forma, porque eu não tirei o direito dele ir e vir. Eu nunca procurei em local de trabalho dele, nas atividades. Eu sabia todas as atividades que ele fazia, faculdade, quando ele estava em ensaio em escola de samba. Eu nunca o procurei nesses locais. Mas se você já tinha certeza de que já tinha tido essa rejeição, de que não ia rolar nada com ele, por que você queria tanto entender esse comentário que ele fez? O que te agoniava? Você não precisa falar o que é o comentário, mas por quê? O que te deixava tão angustiada a ponto de você querer de qualquer jeito entender por que ele falou aquilo? Eu queria entender o porquê da rejeição dele comigo. Se em nenhum momento eu omiti nenhuma informação sobre mim, ele não deixou claro o porquê. Você queria entender assim, eu sou feia, eu sou chata, é isso? Eu queria entender o porquê. E eu fiz uma carta para ele no programa. E essa carta eu relato desde quando eu chego no experimento, desde o primeiro dia de cabine até o dia do altar. Eu escrevo lá na casa da noiva a carta para ele. E ele jogou fora essa carta. Ele não leu. Jogou no lixo. Se ele tivesse lido essa carta, eu nem precisaria ter procurado, porque conforme ele lesse essa carta, ele ia entender todos os meus sentimentos, ele teria até me pedido desculpas. O que eu queria, procurando ele, indo atrás dele, era um pedido de desculpas. Um pedido de desculpa. Era um pedido de desculpas que não veio. E que não vai vir também. Acredito que não vai vir. Isso te chateia? Muito. Então, essa insistência em querer falar com ele, era só um pedido de desculpa que eu estava querendo. Então, se ele tivesse lido a carta, todo o contexto da carta, onde eu falo, olha, eu era invisível para você. Você me rejeitou por isso, você me rejeitou por aquilo. Quantas vezes eu me coloquei para você linda, maravilhosa, com lingerie, com acessórios, sabe? E você nem me via, nem me notava. Entendeu? Então, se ele tivesse lido a carta desde o início, eu contando a trajetória de quando eu chego na cabine, igual... Ele na cabine era um cara, fora das cabines virou outro cara. Eu queria entender o porquê dessa mudança dele. Entendi. Era isso que eu queria entender. Olha, por que você mudou? Nas cabines ele era super carinhoso, super amoroso. Eu amava que ele me chamava minha lagoana. Eu chegava e ele, oi minha lagoana, como é que você tá? Mandou 2 cartinhas para mim, incríveis as cartinhas, né? E eu queria entender o porquê dessa mudança, o que fez ele desistir, desconectar, como ele fala. Eu me desconectei. E eu falo na carta, você se desconectou de você mesmo, porque nas cabines você era o Mário Roberto. E depois das cabines você passou a ser o Mário Alves da vida real. É isso. Então ficou aquela coisa. Na verdade, eu queria um pedido de desculpas dele. E que diferença faria? É isso que eu quero entender. Qual que é a diferença de você entender ele e dele te pedir desculpa na sua vida? Faria toda a diferença. Eu me sentiria mais leve. Não me sentiria rejeitada. Porque eu nunca tinha sido tão rejeitada como eu fui. Eu fui entregue, eu fui de corpo, alma, coração. Eu aceitei tudo que estava vindo dele. E o porquê dessa rejeição. Então, esse pedido de desculpa faria toda a diferença. Na minha autoestima, eu fiquei muito mal. Fiquei péssima, fiquei numa cama. Eu chorava. Foi o pior Natal que eu passei do ano passado, foi esse. Eu fiquei
chorava dias e dias, eu emagreci, eu cheguei a ponto de ficar internada, eu emagreci muito, eu só chorava, eu não comia. Então, esse pedido de desculpa ia elevar a minha autoestima, eu ia começar, sabe, a querer cuidar mais de mim, a ter o amor próprio, e não veio. E você ainda gostaria do pedido de desculpa? Ainda gostaria, ainda espero esse pedido de desculpas. E você não sente que você tá colocando essa validação na mão de outra pessoa, o que é muito perigoso? Porque assim, eu entendo tudo o que aconteceu, mas a partir do momento que você espera esse pedido de desculpa e que você tem consciência, ó, eu fiquei muito ruim e se eu tiver esse pedido de desculpa eu vou melhorar. Você tá pondo na mão do outro isso. E os outros a gente não consegue controlar. O que ele pensa, o que ele faz, o que ele acha. Então, gostaria muito de receber esse pedido de desculpa, mas sei que ele não vem. Então, estou trabalhando. Ah, tá trabalhando. Muito, muito. Desde que eu saí do Ótimo. programa, eu passo com a psicóloga. Inclusive, passei meses com a psicóloga do programa. A Netflix, juntamente com a Endemol, que é a produtora, ela disponibiliza uma equipe de psicólogos. Então, passei por muitos meses. Até o mês de outubro, eu ainda passei com a psicóloga do programa. Depois disso, passei também com o psicólogo do meu convênio. Aí, quando eu perdi o convênio, fui pro SUS. E agora, eu tenho uma psicóloga online, né? Pós-programa, eu recebi muitos convites de vários psicólogos querendo me ajudar. Então, eu passo uma vez por semana. E também com uma terapeuta que está fazendo alguns exercícios. E eu tô muito melhor, muito mais confiante. Muito com mais amor próprio, me autocuidando. Isso aí. E assim, esse pedido de desculpa... Isso aí. Não tem mais validação, não. Não, que bom, porque assim, eu sei que essas coisas elas não vêm de um dia pro outro, porque é uma vida inteira procurando validação. Sim. Que você sabe a origem que vem ali da tua mãe, né, de tudo. E essa validação nos homens, o que é muito comum, você não tem que se sentir culpada, porque eu vou te dizer que 70% das mulheres passam por isso, a vida procurando a validação dos homens. Só que essa procura faz essas mulheres caírem em armadilhas. Sim. Como... ser mãe. Você quer um marido, você não quer ser mãe dele? Sim. É bom que ele seja provedor, que ele seja... Sim. Provedor, não tô nem falando dele te sustentar, mas provedor da situação, sabe? Que cuide de você, que goste de você. E quando eu chego no programa, a primeira coisa que eu falo, eu só quero cuidado que eu não tive até hoje. O cuidar, é isso que você tá procurando até hoje, na verdade, né? Eu tô procurando esse cuidado que nenhum homem teve ainda. Mas eu acredito que vai vir. E com você mesma, o cuidado com você Agora eu mesma. tô tendo cuidado comigo mesma. Então, assim, sabe? Autocuidado mesmo, né? Tô trabalhando a mente, o coração. Então, hoje eu tô com mais poder de percepção. Então, não vai ser de qualquer maneira, não vai ser mais qualquer cara, sabe? Não vai ser assim. Só pra casar. Não. Tenho recebido várias Mensagem de homem. mensagens de homens no direct, até de fora do Brasil. A melhor coisa. Até de fora do Brasil, mas assim, com muito cuidado. Olha, no momento não tô afim, não tô aberta, sabe? Tô me cuidando, deixa eu me sentir 100% segura. E agora vai ser diferente, não quero mais cuidar, quero ser cuidada. Tô me cuidando, mas se vier esse cuidado também da outra parte, vai ser muito bom. Claro, mas aí você já vai estar pronto. Então você reconhece que ao longo dos anos você foi reproduzindo essa dependência emocional. Eu fui transferindo a dependência emocional que eu sofri lá quando criança pros parceiros, pros homens, e não foi legal. Pros parceiros. Então é a hora de... Não, acabou. acabar. Acabou, já chega, né? Então agora quando vier esse abençoado, né? Vai ser totalmente diferente. Quero ser esposa, quero ser companheira, quero ser, sabe, amante. Amante, bom. Não quero ser mais a cuidadora. A mãe. A mãe. Acabou. Então eu posso afirmar que você não entrou no reality pra ser famosa, você entrou pra casar. Nunca entrei no reality pra ser famosa, nem pra ter engajamento, nem pra ganhar dinheiro, porque o programa não é de dinheiro, é de relacionamento, é um experimento. Então, assim, tanto que eu não tinha rede social, quando a gente preenche os formulários pra entrar no programa, que é uma seletiva longa, durou mais de 2 meses. Então, assim, tem rede social tal? Não. Todos eu colocava não. E quando chegou no Instagram, eu coloquei não. E a minha filha de 14 anos, na época, ela falou, você tem, porque eu criei um Insta pra você. Eu falei, Nem sabia. Nem sabia que eu tinha um Instagram. E devia ter umas 50 pessoas que eram amigos
ou parentes, nossos parentes. E quando eu saí do programa, que eu fui saber que eu tinha uma rede social, né? Que devia ter umas 90 pessoas. E hoje eu tô com 34 mil. Tive 29 milhões de visualizações nas redes. Só no Insta. Mas não entrou pra isso, entrou pra casar. Não entrei pra isso, entrei pra casar e realmente me conectei, me apaixonei, tinha esse sonho de casar que não foi recíproco. E casar continua sendo o maior sonho da sua vida. Não o maior sonho, mas um dos meus sonhos. Dos sonhos. Porque não é vergonha nenhuma querer casar, Não, ué. Por quê? Não. Eu também adoraria casar, não de velho grinado, mas adoraria uma música dos anos 80 tocando assim, a banda, e eu entrando com o grande amor da minha vida. Mas eu tenho certeza que vai aparecer esse homem que vai me valorizar pela minha essência, pelo que eu sou, pela minha história de vida e vai realizar esse sonho, que vai ser real, vai ser verdadeiro, que ele vai querer, ele vai falar assim, não, com você eu quero casar, com cerimônia, com tudo que você tem direito, me dá um dia de princesa, um dia de noiva e trazer vários convidados e a minha família, eu ainda vou realizar esse sonho, porque vai aparecer esse homem que vai me valorizar e vai realizar esse meu grande sonho. E hoje você consegue enxergar diante da sua trajetória, você veio lá do Nordeste para morar em São Paulo, e aí acabou morando numa favela, e hoje você tem a sua vida. Você consegue enxergar as suas qualidades para que você não se submeta a coisas ruins? Eu tô falando isso por quê? Porque assim, te dói quando alguém fala assim, a Lucielma não é do nosso nível. Você fica chateada quando você escuta isso? Fico muito chateada, porque é uma exclusão, né? E no mundo que vivemos hoje, em pleno século XXI, ainda existe exclusão por conta da classe social, cor da pele, religião. É triste, é lamentável. Mas eu não me sinto inferior a elas, não. Tá? Eu me sinto muito de igual para igual, porque, sabe, minha vida evoluiu muito quando eu cheguei aqui em São Paulo. Sabe, eu fui trabalhar, eu fiz faculdade. Você fez faculdade? Fiz faculdade, eu sou tecnóloga em logística, depois eu fiz MBA em recursos humanos. Mulher! Em gestão de pessoas. Eu tenho mais ou menos uns 30 cursos no meu currículo. Vários cursos, como várias NRs, eu posso trabalhar em altura, eu posso trabalhar com inflamáveis. Eu sou motorista profissional, eu tenho categoria D. D? CNH, busão, categoria né? trabalhei já como motorista de busão, de ônibus grande de 15 metros. Você tem noção? Não tenho noção. Eu com 1,57 m dirigindo um ônibus, sabe, em pleno trânsito de São Paulo. Deus de misericórdia. Sabe, era motorista de transporte escolar, sendo responsável ali por 50 vidas. Crianças, né? Crianças, adolescentes. Eu tenho cursos para trabalhar com pessoas com mobilidade reduzida e crianças especiais. Então, eu tenho N cursos, vários, mas eu devo ter uns 30 cursos no currículo, sabe? Então, cursos bem legais. Então, eu sou motorista profissional, a minha CNH exerce atividade remunerada, eu tenho um curso de transporte coletivo, curso de transporte escolar, de pessoas com mobilidade reduzida. Os filhos criados, sozinha? Sozinha, 3 filhas criadas, sozinhas. Tô pensando em fazer uma segunda faculdade agora, em 2026. Faz sim. De quê? Quer fazer, só quer fazer. Vou pensar aí numa área legal. Faz sim, que esteja bem no mercado de trabalho, né? E é isso, e sou operadora de empilhadeira também. Misericórdia. Trabalhava com empilhadeira, pegando assim de uma única vez 2 toneladas. Eu até me arrepia. Então assim, trabalhei em vários ramos de atividade, como caixa de supermercado, muitos anos como operadora de telemarketing. Foi daí onde veio a melhora da dicção, da entonação de voz, de falar bem, de escrever bem. Gosto muito, eu tenho sempre a preocupação com a escrita e com a fala. Então é isso, não tenho problema em falar em público. Tá vendo? Pra que homem? Pra que homem? Homem é bom, mas pra que um homem pra te validar com tudo isso que você tem? A última coisa que você precisa é pegar um homem assim de baixo. Vamos subir comigo? Não! Agora tem que ser um homem de igual pra igual ou melhor. Ou melhor. Seja provedor. Não quero ninguém pra bancar as minhas contas, porque eu mesma me sustento. Claro. Eu adoro trabalhar. Mas, cara, se tiver um homem que, né, possa me oferecer uma viagem, uma casa legal, um carro, por que não? Eu acho que agora é
é a hora, né? Porque 3 que vieram pra minha vida seria o 4. Não, acabou o ciclo, né? Onde eu ia bancar? Não, Acabou o ciclo? Encerrou. A terapia tem me ajudado muito, sabe? Tô com a psicóloga ainda, tô com a terapeuta. E de vez em quando faço algumas lives também com outras psicólogas. E isso tem me ajudado muito. O apoio da família é essencial. E é isso. Agora, quando você olha pra trás, pra gente encerrar, o que você aprendeu com tudo isso que aconteceu, que você gostaria que quem estiver te ouvindo, principalmente as mulheres que estiverem passando por essa situação, aprendam também? Olha, o que eu mais aprendi foi a percepção. Eu era desapercebida. Então, assim, mulheres, tenham mais percepção. Ao menor sinal, quando vocês estiverem num relacionamento, falou mais alto, gritou, já é o sinal para que não dê continuidade. Então, se valorizem, sabe? A gente não precisa de homem para nos validar. Eu vivi muito isso. A todo momento eu querendo ser validada pela minha mãe, pela minha família, pelos meus amigos, na empresa que eu trabalhava. Aí, primeiro relacionamento, segundo relacionamento, terceiro relacionamento. Fui pro 4º relacionamento para querer ser validada e eu não preciso disso. Eu me valido. Eu tenho valor, sabe? Eu tenho valores, princípios. Então, eu me basto. Homem vai vir para agregar, não para me diminuir. Eu não preciso andar atrás de um homem. Eu quero um homem para estar lado a lado. Então, mulheres, se valorizem, se cuidem. Primeiro você, segundo você, terceiro você. Os demais se der tempo. Muito obrigado por compartilhar. Imagina, eu que agradeço.